Pessoal, bom dia a todos. Hoje é a nossa última aula, né? Na quinta-feira nós vamos, última aula sentido de matéria, né? Na quinta-feira vamos fazer a nossa prova, é isso? Todo mundo preparado, todo mundo estudou, de material já está lá, né? A gente só vai fazer o fechamento hoje, né? Falar sobre os outros dois itens que a gente não falou, né? E a gente depois vai abrir para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida em relação a alguma matéria, né? Alguma parte da disciplina, algum tema da disciplina, que a gente já viu, fazer uma pequena revisão. E aí, na quinta-feira, nós fazemos nossa provinha. Eu só peço para você, se possível, né? Nossa aula, oficialmente, ela vai até quinta-feira da semana que vem, mas eu peço que você venha pelo menos na terça. Por quê? Porque na terça-feira a gente vai dar, vamos dizer assim, a correção da prova, né? Vai mostrar para você a correção da prova. E aí a ideia, né, é que você veja essa correção. Se tiver algum problema, ainda dá para a gente corrigir. E a gente deve lançar, inclusive, fechar a nota definitivamente, provavelmente na terça-feira que vem, tá? Então, eu gostaria que você fizesse a prova na quinta, e na terça-feira só viesse para a gente, né, mostrar a prova, ver direitinho se teve alguma dúvida, alguma coisa assim. Caso não teve, ok, boas férias, né? Se tiver algum problema, a gente verifica e corrige, tá? Então, aquela história que eu falo para você, viu, pessoal? Está na reta final, não vai deixar a peteca cair agora, né? Eu sempre falo isso, né? Então, vamos terminar o assunto que a gente já viu. A gente está falando, né, só para a gente relembrar um pouquinho, a gente está falando sobre análise de projetos empresariais. A gente até viu esse slide na aula passada, né? Que às vezes surgem oportunidades ou ideias inovadoras que podem levar ao desenvolvimento de um novo projeto. Mas a questão é, se você planejou, fez o orçamento, lembra até aquela figura do Bitzberg, né, daquela estratégia emergente. Muitas vezes aparecem coisas, né, no dia a dia da empresa e a empresa fica na dúvida, poxa, eu mantenho o meu planejamento, né, ou eu aproveito essa oportunidade, ou me protejo dessa ameaça, o que eu faço, né? E muitas vezes a ideia é analisar antes de escolher, né? Ou seja, você está com tudo ali na mão e o dinheiro, né, a gente sempre fala, o recurso está lá na empresa. Se não for para determinada coisa, ele vai ser empregado em outra coisa. Mas a ideia é que você saiba se realmente aquilo que você está empregando, o dinheiro, o teu recurso da empresa, seja realmente a melhor decisão, né? E para isso, tem alguns métodos que a gente estava explicando na aula passada, de uma forma mais rápida, né? Então, eu tenho que saber se aquele projeto vai dar um retorno financeiro além do que eu já tinha programado. Então, normalmente, quando eu falo em análise de projetos empresariais, eu estou comparando dois projetos. Às vezes, o projeto que eu determinei que ia ser feito e surgiu essa nova oportunidade, eu estou comparando essa nova oportunidade com o que já tinha. Até comentei com você que eu tive uma experiência bem... no início da minha carreira, eu tive uma experiência bem traumática com relação a isso, pelo seguinte, né, o dono, né, da empresa, ele tomou uma decisão, ele viajou, viu algo assim fantástico, realmente inegável aquilo ali. Se a empresa tivesse conseguido fazer, daria um salto, né, no sucesso da empresa, ela ia galgar, vamos dizer assim, ela ia ser a empresa de ponta, né, no país, na época, se ela conseguisse, mas surgiram algumas coisas que deveriam ter sido analisadas, né, deveriam ter sido feita essa análise de projeto, verificar em quanto tempo aquilo se pagaria em relação ao que se abandonaria para fazer, né? Então, eu sempre falo, as pessoas tendem, né, a ter ideias e seguir as ideias. Nem sempre a ideia é a melhor política. Às vezes, o que você programou é muito melhor, né? Então, em projetos existentes, onde surge a ideia de realizar uma alteração ou uma mudança significativa em um projeto já operante, deve-se verificar se tais alterações vão resultar em um aumento de receita ou um consequente lucro ou não. A ideia é sempre buscar, né, que tais aspectos sejam previstos por meio da realização de uma análise de viabilidade econômica de um projeto. Então, analisar se aquele projeto é viável ou não é viável, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque as coisas mudam, né? Eu sempre falo para você. A gente, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo agora da pandemia, né? Não sei se você ouviu, ontem Israel tinha saído da pandemia, né? E aí veio uma tal da variante D, não sei se você ouviu falar, vocês já ouviram falar desse caso? Então, não só em Israel, na Europa toda está vindo a variante D, que, na verdade, é uma variante, né? Já teve várias aqui, né? Lá é uma outra variante, então tiveram 300 casos, do dia para a noite,
todo mundo vacinado, todo mundo sem Covid, e de repente surgiu de novo, né? E muita coisa muda, né? A partir daí, tem gente já na Alemanha, em outros países da Europa, que já está falando, não vou vacinar porque não está adiantando nada. Você vacina e tem uma outra variante que está pegando o pessoal que está vacinado e o pessoal que não está vacinado. Então, coisas que surgem, né, no meio do caminho, que mudam a perspectiva das coisas, mudam os projetos, mudam, né, tudo que a gente planejou em fazer. Então, isso, por exemplo, isso são coisas do ambiente, né? A gente seria, no caso, se a gente fosse pensar no ambiente geral, que são os eventos que acontecem, que muitas vezes não estão previstos, né? Então, às vezes, tanto o evento programado, né, quanto um evento não programado, uma tempestade, um incêndio, né, uma doença, uma pandemia. São eventos que você não prevê e aparecem. Alguns são previstos, outros não são previstos. E aparecem e mudam os planos, né? Então, o que acontece? O administrador e o contador têm que estar sempre atentos a isso, porque isso muda as perspectivas, mudam as projeções, muda o planejamento, muda tudo, né? Então, a gente comentou na aula passada, né? Foi o penúltimo slide que a gente viu, que a viabilidade de um projeto pode ser avaliada por meio de uma análise de alguns parâmetros econômicos, tais como principalmente o valor presente líquido. A gente até começou a entrar no valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback. Existem outros meios de você também analisar um projeto. A gente vai comentar, mas não vai se aprofundar, porque os principais são esses. O que é o valor presente líquido? Trazer o valor que você vai obter no projeto para os dias atuais, ou seja, se fosse hoje, se você fizesse o projeto hoje, né, quanto é que você ganharia? A taxa interna de retorno é muito importante, porque você vai analisar quanto aquele projeto efetivamente vai te dar em função do que você vai aplicar nele, e o payback, que é o tempo que ele vai levar para ser pago, né? Então, é muito interessante os três, vamos dizer, você analisar das três formas e não escolher uma, tá, pessoal? É muito importante. Esses três aí são as três formas de você avaliar. E a ideia é, se nas três derem que o projeto é um bom projeto, a ideia é você pegar, né, vamos dizer, fazer. E se uma das três não der, a ideia é você processar um outro tipo de análise mais aprofundada para verificar se realmente vale a pena você fazer isso ou não, deixar de fazer alguma coisa. Eu sempre falo que quando o projeto é meio que a gente tem uma expressão que o pessoal gosta muito, que é cobrir um santo e descobrir o outro. O que é isso? Você tem um recurso, né, que você colocou para determinada coisa na tua empresa, tá? E quando surge um projeto novo, uma oportunidade, você vai pegar aquele recurso, seja ele pessoas, né, dinheiro, seja equipamento, você vai pegar aquele recurso e vai empregar para fazer uma coisa nova. A pergunta é, essa coisa nova vai valer a pena ou não, em função do que você ia empregar? Então, aqui você ia receber X, tá? E essa coisa nova aqui, você não sabe. Você prevê que você vai ganhar muito, mas às vezes é uma previsão, e essa previsão você tem que trazer a valor presente para saber se você realmente vai ganhar mais, né? Verificar quanto vai ser esse mais, que é a TIR, a taxa interna de retorno, e finalmente saber quanto tempo você efetivamente vai pagar o projeto. Então, são três análises diferentes, né, que você faz. Primeiro, trazer o valor presente, quanto é que você vai gastar, né, quanto é que ele vai sair para você. Verificar quanto ele vai te dar em termos de taxa e saber o tempo que vai levar para você conseguir obter ganho no projeto. Primeiro zerar, né, depois obter ganho. Essas três análises, pessoal, são a gente chama de análise mínima. No mínimo, você tem que fazer as três coisas. E a ideia é você saber fazer, né? Para você ter uma ideia, é uma coisa estritamente financeira, mas normalmente a área contábil faz. Por que a área contábil faz? Porque as informações estão na área contábil. Essa é a grande questão, né? Então, normalmente, eles chamam o contador para fazer. Se a empresa tiver o administrador financeiro, né, diferente do contador, como eu trabalhei numa empresa assim, o que o administrador financeiro faz? Ele chama o contador. Então, ele calcula junto com o contador, né? Ou às vezes até o contador calcula e ele aproveita aquele dado para entregar, junto com outro tipo de análise, tá? Então, a gente viu esse slide na aula passada, acho que foi o último slide que a gente viu, né? O valor presente líquido corresponde a um valor de um determinado projeto ao fim de um prazo estipulado,
após calculado, caso o VPL seja positivo, indica que há uma situação favorável ao possível de lucro. Volto a dizer, não se assuste com essa figura aqui. Isso aqui significa só somatório. O que é isso? Eu vou usar uma fórmula dessa para cada período, tá? Então, volto a dizer, você vai pegar e vai botar, né? FC, por exemplo, 1 sobre 1 mais taxa sobre esse 1 aqui. E aí você vai botar mais, né? FC2 sobre 1 mais I elevado a 2. E assim vai, tá? E você vai botando FC3, FC4, FC5 e assim por diante, cobrindo o período todo. Você vai calcular isso aqui mês a mês ou período a período. Por que eu estou falando período a período? Porque às vezes isso aqui é o ano, né? Normalmente isso aqui é o mês. Cara, tem uma briga de cachorro aqui, olha lá. Todo mundo enchendo o saco do meu cachorrinho. Olha lá. Cachorro novo. O vizinho comprou um cachorro novo, filhote pastor, tá todo mundo desesperado aqui querendo pegar aqui, os outros cães aqui querendo pegar, inclusive o meu. Minha pitininha. Então vamos lá. Então a ideia, viu, pessoal? Isso aqui pode ser mês, pode ser ano, pode ser até década, tá? Normalmente é mês a mês. Então você vai fazer mês a mês isso aqui. E aí no final esse somatório. Então não se assuste com essa sigla aqui. Isso aqui significa somatório, tá, pessoal? Nunca mais eu esqueço que eu explicava isso para os alunos. Aí na hora do aluno fazer a prova, ele ficava: como é que eu faço isso? Tinha medo. A ideia é isso aqui: você vai transformar esse somatório, você vai fazer isso aqui mês a mês, período a período, tá? Se for semestre, é semestre, se for bimestre, é bimestre, se for trimestre, é trimestre, se for ano, é ano, tá? Mas a ideia é você colocar, lembrando que o VPL, né, que é o que a gente quer achar, o valor presente líquido, o FC é o fluxo de caixa previsto para aquele mês, tá? O T é o momento que o fluxo de caixa ocorreu, tá? Pode ser primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. A taxa de desconto, né, é a taxa propriamente dita, ou seja, o que você vai colocar. Lembrando que essa taxa aqui ela está em valor decimal, tá? Então, por exemplo, taxa em valor decimal, né? Taxa decimal. Só para você lembrar, a gente até já teve um outro caso aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, 10%. Se for 10% a taxa ao mês, né? Se isso aqui for o mês, tá, pessoal? Se o tempo for o mês e a taxa for o mês, né, 10% vai ser igual a 0,10, você vai colocar lá. Se por acaso a taxa for ao ano, se a taxa for ao ano e você está calculando ao mês, você vai ter que converter a taxa para mês. Você vai ter que pegar a taxa ao ano e vai ter que dividir por 12, né, para achar a taxa ao mês, tá? Claro, se for juros simples, se for juros compostos, tem uma outra formulinha que você tem que fazer. A ideia, viu, pessoal, é sempre converter essa taxa para o mês que você está, para o mês, para o tempo, período de tempo que você está falando. Se a taxa é por semestre e você quer ao mês, você vai ter que converter a taxa para o mês. Se for ao ano, vai fazer, e a taxa for ao mês, você vai ter que converter a taxa ao ano, tá? E assim vai. A ideia, como eu falei, a taxa e o período. A única coisa que você tem que lembrar, tá? É que tanto o período, a taxa, vamos dizer assim, a taxa, o período, tá? O período vamos dizer assim, todos os três têm que estar na mesma unidade de medida. Então, se aqui for mês, tá? Aqui tem que ser mês e aqui tem que ser mês também. Se aqui for ano, aqui tem que ser ano, aqui tem que ser ano. A ideia, pessoal, é sempre achar a mesma unidade de medida. É claro que o tempo é que vai mandar. Se o tempo for mês, você vai ter que converter a taxa para mês. Se o tempo for ano, você vai ter que converter a taxa para ano. Tá? Então, a ideia é nunca esquecer isso. Se você não esquecer, é bem simples essa conta, super simples. Tá? A ideia é você não esquecer. Eu vou mostrar para você como é que você faz isso no Excel, né? Para facilitar a sua vida. Então, tem um exemplo, tá? Comparando-se duas formas de projeto de investimento. Determinada organização deseja investir em uma cota de fundo imobiliário
que paga 0,7% ao mês por 2 anos. Ó, aqui eu já tenho duas medidas. Eu tenho uma medida ao mês e eu tenho uma medida ao ano. O que é mais fácil para mim nesse caso? Calma, vamos ver o resto. Sendo que o valor dessa cota corresponde a R$ 15.000. Considerar a taxa afeta os títulos governamentais de 12%, 12,1% ao ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, definir o fluxo de caixa para os 2 anos. Né? No caso, eu vou transformar o período. São 2 anos, eu vou transformar em 24 meses. Então, vou colocar lá o fluxo de caixa, que é o primeiro mês, vamos dizer assim, eu investi o dinheiro. Então, saiu 15 mil. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar depois o mês pela taxa. Aquela formulinha, tá vendo? Ó, bem simples, né? Multiplicar o mês pela taxa. Então, tá 105 é igual a 15 mil vezes 0,7. O segundo mês, 15 mil vezes 0,7. Juros simples, tá? Então, estou calculando. Vou fazer mês a mês até chegar no mês 23, tá vendo? Mês 24. E aí, no final, né, eu somo um valor de 15 mil. Então, o que eu fiz? Após realizado o fluxo de caixa, deve-se definir qual seria a taxa de desconto ou a taxa mínima de atratividade, uma vez que os fundos imobiliários oferecem mais risco quando comparados aos títulos do governo. Nesse caso, pode-se utilizar a taxa de 12,1% ao ano, por exemplo. Opa. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor presente líquido de cada um dos fluxos. Né? Então, primeiro, eu vou colocar 104, 105, dividido por... Está vendo aqui aquela formulinha? 105 mais 12,1 sobre 1 sobre 12, mesma coisa, 2 sobre 12, vou calculando isso aqui no Excel, né? Fazendo aqui no Excel. Aí, no final, vou comparar os dois fluxos e vou chegar à conclusão, ao somar os valores mensais, que o VPL para o período é de 821,24. Então, cheguei a essa conclusão aqui. O valor total, tá vendo? Ao comparar os dois fluxos, dá 821,24. Ou seja, ao fazer isso, eu estou dizendo que é vantagem realmente fazer isso aqui em relação ao valor do título, tá? Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza? Tá uma fórmula bem simples, né? Só aplicação da fórmula. Eu peguei isso aqui e transformei para cá. Só para você não se assustar. Eu coloquei o exemplo para você não se assustar, porque normalmente, quando o aluno vê essa figura aqui, que é o somatório, o aluno se assusta e fala assim, poxa, professor, e agora, né, somatório, como é que eu vou fazer isso aqui? Na calculadora você faz fácil, né? Você coloca, se você usar HP, 12C, você calcula fácil, porque existe essa função somatória, você coloca quanto é o N, quanto é o N, né, a quantidade de N, faz essa fórmula, ele automaticamente chega a esse valor aqui. Tá legal? Tranquilo? E aí, pessoal, dito isso, o valor presente líquido, né, tranquilo até aqui, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, então tá. Taxa interna de retorno, usa o fluxo de caixa, que é um empreendimento para entender se esse é um investimento que trará lucro ou não. Então, volto a dizer, aqui eu estou dizendo o retorno em si, trazendo o valor para os dias de hoje, para saber se eu fosse fazer esse investimento hoje, tivesse a resposta dele hoje, quanto é que eu ganharia? 821,24. Aqui seria qual a taxa que eu ganho, ou seja, eu não tenho a taxa, tenho o investimento, sei quanto eu vou obter no final e eu quero saber quanto eu vou ter de retorno no investimento, tá? Isso é muito útil quando você tem, por exemplo, um CDB, um RDB. O que é isso, CDB, RDB? Não sei se você conhece, com certeza vai ter aluno que vai conhecer e aluno que não vai conhecer. Você pega numa taxa pré-fixada, o que você faz? Você pegou um dinheiro, pega esse dinheiro e coloca, vai botar num CDB. O CDB tem um prazo de mínimo de 3 meses, normalmente de 1 ano, tá? Então você vai e investe, coloca assim, olha, eu vou comprar esse CDB, vou ganhar a taxa X nesse CDB. O que você faz? Você, né, entrega o dinheiro, ou ele te dá a taxa, normalmente ele dá essa taxa, quando você o banco já costuma dar. Quando não, ele diz, olha, ao final você está botando R$ 1.000, ao final você vai receber 1.010 ou 1.015, por exemplo. Aí você vai calcular a taxa, bem simples, né? Calcular a taxa, quanto é que é o meu retorno, se eu vou ter 15, né, ao final. Lembrando que, se eu tiver inflação, eu vou ter que considerar a inflação também. Se eu não tiver inflação, como os dias que a gente vive, eu sempre coloco entre aspas, porque todo mundo diz, a gente não está vivendo com inflação. Mas a gente sabe,
e na prática a gente vive na inflação, né? Você sabe disso, por mais que o governo diga que não, as pessoas digam que não, não tem inflação, tá, não está inflacionário, né? Você vê o combustível, por exemplo, né? O dólar baixou, o combustível estava, acho que está 5,90, né? R$ 6 praticamente, 5,90. Na hora dele subir, ele subiu rápido, porque o dólar subiu, o dólar subiu, a gente tem que acompanhar. Na hora de descer, não desce, né? Impressionante. Fui no posto e falei assim: o dólar desceu, o combustível vai ter descido, não, está o mesmo preço exato que estava antes com o dólar, quer dizer, na hora de subir, ele sobe rápido, na hora de descer, ele custa descer. Impressionante, né? Deveria descer, já que ele acompanha o dólar, a justificativa é essa, deveria descer, mas não desceu ainda, né? Então, a taxa interna de retorno usa o fluxo de caixa de um empreendimento para entender se este é um investimento que trará lucro ou não. O que você vai fazer? No caso da TIR, você vai fazer o fluxo de caixa dos dois investimentos que você tem e vai comparar a taxa de um, a TIR de um, com a TIR de outro. Tá? É claro, eu vou explicar para você como é que você faz com um, mas a ideia é você pensar nisso. Se eu tiver 3, 4, 5 propostas de investimento, eu vou fazer com todas elas e vou descobrir qual a melhor taxa, quanto eu vou lucrar mais, né, com isso. Isso é feito por meio da comparação do investimento inicial e suas despesas futuras com o retorno potencial que ele pode trazer. Então, esse aqui eu até falei para vocês na aula passada, que eu vou explicar para você fazer na HP12C. A HP12C, meu celular não está aqui. A HP12C é um programinha que você pode... Existe programinha gratuito e um outro pago. Tem um que é pago, se eu não me engano, é R$ 2,99, né? É o que eu uso, né? E tem vários gratuitos. E tem também, dentro da internet, né? Você encontra vários programas desses que são gratuitos, até para você usar no computador. Você pode usar no celular, pode usar no computador. Então, se fosse para você comprar um HP, eu até não traria isso para você, mas agora, como você tem a possibilidade de usar uma calculadora financeira no próprio celular, você pode puxar um programa e usar, aí eu coloco aqui a formulinha na HP, que vai ser muito mais fácil você fazer no Excel ou de outro jeito, tá? Então, até, professor, é um uso para o que você tem, né? Eu sempre brinco, né, que os contadores antigamente usavam aquele negócio assim no braço, né? Usavam uma camisa parecida com essa que eu estou usando aqui, tá vendo? Essa daqui, em homenagem aos contadores. Usavam uma camisa parecida com essa, né? E botava aquele negócio assim por causa do suor, né? Para prender isso aqui, prender a roupa. Até a figura do contador, tem até uma imagenzinha que a gente usa, né? Que a figura do contador é um cara, né? Com óculos e com esse negócio aqui. Só que ninguém mais usa isso, esse prendedor que tinha aqui no passado, saiu dos anos 1800 e poucos. Até o início do século XX se usava, não se usa mais. Eu digo para você que o contador de hoje não tem esse troço aqui no braço, mas tem um HP no bolso. Eu sempre falo isso para o pessoal. HP é muito interessante você usar HP, porque é uma calculadora e ela tem memória. Então, você pode guardar na memória determinado cálculo, determinado resultado e multiplicar isso. Então, já eu indico, né, pessoal, olha, a HP hoje é uma calculadora relativamente barata, antigamente ela era caro, eu lembro que era meio que tabelado. A primeira HP que eu comprei quando eu estava fazendo faculdade, eu tive matemática financeira, né? Aliás, eu falei para você que eu fiz 3 vezes matemática financeira, praticamente 4. Então, quer dizer, e uma das coisas que o professor falava, compra HP, né? Na época era tão caro que tinha gente que alugava HP só por aquele período que a pessoa estava fazendo a disciplina, ele alugava HP. Tinha gente, até colegas, né, pessoal, outros alunos que faziam isso, que alugavam HP, só para você ver como é que era caro. Já faz tempo isso, né? Então, a HP era usada tanto pelo administrador quanto pelos contadores, tá? A HP é bacana, é uma calculadora financeira. E a vantagem é que você faz as contas rápido nela, né? Você vai ver que você joga, ela faz uma continha, ela tem um programa interno, alguns programas internos, que permitem que você faça alguns cálculos. Existem essas fórmulas também no Excel, mas são fórmulas, às vezes, mais complexas. É mais complexo você usar no Excel do que usar numa calculadora financeira, né? Então, o cálculo da TIR na HP, outra calculadora financeira, né? Você entra com o investimento inicial e vai ter uma tecla lá chamada CHS, deixa eu ver se dá para ver aqui. CHS, normalmente é aqui, né? CHS, aí você aperta G e aperta CFO, tá? Então entra com investimento inicial, o valor, né? Você vai botar aqui 15 mil, por exemplo, aquele exemplo que
Você vai apertar CHS, vai apertar G, G está aqui, esse azulzinho aqui, depois vai apertar CFO, que você vai ver que aqui tem uns comandos que são em azul, tá vendo? Aqui embaixo da tecla, tá? Ah, professor, e lá no programa? No programa vai ter a mesma tecla e vai ter essa mesma letrinha azul aqui embaixo e aqui as letrinhas em laranja, tá vendo? Aí, quando você aperta F, as coisas laranjas. Quando você aperta G, são as coisas azuis que estão aqui embaixo, tá? Se você olhar bem, tá vendo? A imagem, você vê umas letrinhas azuis debaixo da tecla, na lateral da tecla, tá vendo aqui? A tecla está aqui assim, ó. Aí o azul é o G, tá? O azul está aqui, é o G. E o que está aqui embaixo é o laranja, tá? Que é o F, tá? Só para você saber, né? Na calculadora é assim e no programinha também aparece o programinha. Deixa eu pegar o celular rapidinho para mostrar para vocês. Vocês verem que não é complicado. Aqui, pessoal, peguei a calculadora também para mostrar para você. Essa aqui é um HP12C, ó, original. Falei para você que eu tenho duas, né? Tem uma que está com o meu nome aqui gravado. Esse aqui tem até só o meu nome que eu coloquei aqui. Olha só, esse aqui é um HP12C, tá vendo? Aí você vai falar, professor, você vai me fazer comprar uma calculadora? Não precisa, tá? Por quê? Porque eu tenho um programinha que você é gratuito, tá? Eu até peguei o gratuito, tá vendo? Esse íconezinho aqui, ó, esse 12, tá vendo? Escrito 12 aqui. Você clica, opa. Tá lendo ainda, só um instantinho. Ah, pronto. Gratuito esse programinha, você vê que tem até uma propagandazinha aqui, ó. Banco Safra, ó, propagandazinha, tá vendo? Aqui HP no celular, você puxa, o nome é Touch 12i, o nome do programa, Touch 12i. Vou até escrever aqui para você pegar no celular. Tem também, tem tanto para Android quanto tem para Touch 12i, tá? Tem tanto para Android, eu botei aqui no nosso chat, tá? Então, ele tem tanto para Android quanto para iOS, tá? Para Apple.
Aí está aqui, a calculadora está igualzinha até os botões, não sei se dá para você ver. Os botões tem um azulzinho embaixo que eu falei, e tem um laranja escrito na tecla. Não sei se você consegue ver daí. Dá só para você ver, ou seja, você não precisa comprar uma calculadora, você pode hoje colocar o aplicativo, fica igualzinho, se você olhar, fica igualzinho. Ela funciona tanto a calculadora, opa, só tem a propaganda junto, né? A calculadora e ele, é praticamente igual, idêntico, tá vendo? E é com as mesmas funções, você pode pegar, não precisa gastar nada, tá? Então, é o Touch 12i, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai puxar isso aí e vai utilizar. Pode fazer no Excel? Pode, mas é mais fácil fazer assim, tá? Então, o que você vai fazer? Vamos lá. Você vai digitar o valor do fluxo, tá? Você vai botar o valor e vai colocar GCFJ, que é fluxo, que é o fluxo. Aqui é o primeiro investimento inicial, aqui você vai botar CFJ em cada valor do fluxo, né? Você vai pensar no fluxo de caixa, certo? Aí você vai ter os dispêndios, vamos dizer assim, os dispêndios que você vai ter. De repente, você vai, mês a mês, você vai precisar de um valor, tá? Seja às vezes para pagar os funcionários, alguma coisa assim no investimento. E aí, no final, você vai ver quanto você vai obter com isso, tá? Com o valor. Ou então, você vai ter, de repente, um investimento inicial, você vai jogando aqui o inicial, né? Você comprou alguma coisa, de repente, comprou uma máquina, etc. Você vai colocando isso aqui tudo, né? Caso o fluxo de caixa se repita, basta selecionar a quantidade dessa repetição. Por exemplo, você tem um valor de salário, você está pagando todo mês o mesmo, né? Para os funcionários que estão trabalhando com isso. Até comentei para vocês, às vezes o recurso, você pegou 6 funcionários da tua empresa e separou para fazer determinado tipo de trabalho. Qual o teu investimento? O cara fala, nenhum. Claro que houve investimento, né? O investimento, os 6 funcionários estão deixando de fazer o que eles faziam e estão fazendo esse novo trabalho. Você vai pegar o salário dos 6 e vai jogar aqui, né? Vai jogar aqui o salário dos 6 mês a mês. Aí você pode repetir o fluxo, você coloca o valor, repete, coloca a quantidade, tá? Pum, vai repetir aqui o fluxo. E aí no final você calcula, né, a TIR pressionando só F, que é essa função aqui, laranja, e aperta IRR. Pronto, ele calcula. Deixa eu ver aqui para você ver, IRR. Preciso de um óculos. TIR IRR, tá? Aí você aperta essa tecla aqui, tá? E essa tecla aqui, ele vai calcular o TIR IRR, tá? Vai estar escrito em laranja, não precisa se preocupar não, porque eu sei que você não vai conseguir ver, está longe. E aí você faz isso aqui, ele calcula a TIR e vai dar o valor da TIR. Isso, o que faz? Você rapidamente calcula o valor, a taxa interna de retorno de vários projetos. E aí coloca, né? Coloca esse valor. Isso pode cair uma questão na nossa prova, tá? Então, sugiro que o aplicativo é gratuito, então você pode puxar esse aplicativo, né? O Touch 12i, vou até colocar aqui, né? No slide, né? Porque para você não... Ah, professor, não sei que aplicativo é esse. Então, pode ser que caia uma questão dessa. Nossa provinha, tá? Então, vou colocar aqui, sugestão, aplicativo, app, né? App, Touch 12i, tá? Vou botar até em azul aqui, para você... É a forma mais fácil, tá? Eu sempre falo para vocês, existem várias formas, né, de você fazer. A forma mais fácil é você usando essa sequenciazinha, é o jeito mais fácil. Dá para fazer pelo Excel? Dá, você vai usar uma função do Excel, né? Você vai ter que usar uma função para o fluxo de caixa, vai ter que usar uma função, né, para a repetição, você vai colocar a quantidade de vezes, né, o fluxo de caixa vezes X, que seria, se for igual, senão você vai ter que fazer mês a mês, tá? E aí no final você acha a taxa, divide, né, acha a taxa, pelo tempo e acha a taxa, tá? Se não, o jeito mais fácil, use esse aplicativo, Touch, tá? O nome do aplicativo é Touch 12i, que eu falei para vocês, esse aqui. Esse aqui é o nome do aplicativo, tá? Touch 12i, ele tem tanto para Android quanto para Apple iOS, tá? E existem outros, existe o 12C, o Touch 12i é um outro, esse é gratuito, tá?
porque cheio de propaganda, você não vai pagar nada, vai instalar no teu celular. Eu tenho um outro que é pago, porque eu tenho outras funções, ele gera gráfico, gera uma série de coisas. Esse Touch12, eu procurei um para você, gratuito, para você não ter que usar o mesmo meu, que eu tenho um outro aqui, né? Como eu falei, mostrei para você, eu tenho um outro que é mais caro. Tá? Que aí você tem que gastar, eu acho que é R$ 2,99, né? É melhor o gratuito, né, pessoal? A verdade é que é melhor o gratuito. E o payback? Payback corresponde ao tempo de retorno, tá? O tempo que eu levo, desde o investimento inicial até o momento que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor do investimento. Esse tipo de coisa, só para você entender, o nome disso, né, quando tudo que você pagou, só para você entender primeiro, tudo que você pagou, ou seja, a tua despesa, vamos botar despesa, eu vou botar a palavra desembolso, é melhor, porque você tem um custo, né? Custo é que tem a ver com a produção, e você tem também as despesas, né, que você paga e já era. Isso daí você não tem. O custo normalmente acompanha a produção. Então, vou botar a palavra desembolso. Quando tudo que você desembolsou, tá, é exatamente igual ao que você conseguiu aferir de receita de determinado projeto, eu tenho o chamado ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio. Então, na verdade, o payback é um momento que eu chego ao ponto de equilíbrio de determinado investimento, tá? Então, eu chego ao ponto de equilíbrio. Quando? Quando a despesa é exatamente igual à receita, tá, pessoal? Isso aqui pode cair, tá? Ah, professor, mas está no slide? Tá, de certa forma tá. Aí, então, você pode ter, por exemplo, um exercício que seja assim, determinado investimento chega ao seu ponto de equilíbrio em 3 meses. Tá? Significa o quê? Que em 3 meses, tá, todo o valor desembolsado você conseguiu recuperar. Tá? Conseguiu recuperar em 3 meses. O que é isso? É o payback. O payback é o tempo que levou para todo o desembolso ser igual à receita. Tá? Então, gosto de explicar. Acho que é melhor você entender. Se ficar só no texto, às vezes a gente não entende, né? Então, para o texto de Mendes, às vezes no texto a gente não entende. Então, eu gosto de explicar. O momento que D igual a R é o momento payback, ou seja, o momento que aquele investimento que você fez zerou, você conseguiu pagar. Para você ter uma ideia como é que isso é importante, você está abrindo um negócio. Olha só, eu acho dos 3, um dos mais importantes esse daí. Por quê? Você está abrindo um negócio, você resolveu abrir um negócio. Então, você vai ter um desembolso, você vai ter um valor que você vai ter que pagar. Você vai ter que fazer uma obra, né? Você vai, por exemplo, alugar um espaço, você vai ter que fazer uma obra, né, para aquele espaço ficar legal, ficar do jeito da loja mesmo. Não sei se você já viu como é que é uma loja em shopping. Não tem nada, é um buraco vazio, tá? Quando você aluga, né? É um buraco vazio, um buraco com teto branco e é um buraco vazio. Você vê assim, até o final não tem nada. Então, o que o pessoal faz? Eles põem piso, eles põem balcão, eles põem estantes, né? E aí fica daquele jeito bonitinho que você vê da loja. Quando acaba a loja, em shopping, o shopping obriga você você vai sair? Ok. Zera tudo. O shopping obriga você a tirar tudo, tirar o piso, tirar o balcão, tirar tudo, deixar no cimento o piso, né? Se o cimento estiver ruim, botar um carpete, alguns shoppings pedem carpete, a maioria manda você deixar no cimento mesmo. Ou seja, todo o revestimento, todo o piso flutuante que você colocou, você tira. As paredes, né? Se tiver parede, você vai pintar a parede. Se tiver o teto, vai estar lisinho, mas eu tinha, por exemplo, uma calha, tinha alguma coisa no teto, um forro. Você tira tudo, deixa a loja vazia, que a gente fala no osso, né? E aí a outra empresa vai e coloca do jeito dela. Então o shopping obriga, por exemplo, né? Aqui a gente tem um shopping aqui perto, eu moro no Guará, tem um shopping aqui perto. A loja saiu, eu vi o cara fazendo uma obra de saída, deixando tudo zeradinho, bonitinho, para outra loja entrar, e aí a loja tem que fazer tudo, faz o piso, faz isso. Então, é um investimento inicial, é um valor alto, né? Tem loja que gasta, às vezes, 10, 15 mil reais para deixar a loja no esquema, às vezes muito mais do que isso, né? Às vezes a loja gasta, dependendo do tamanho da loja, dependendo do tipo de ambientação. Lembrando que, se for a franquia exige determinado padrão, né, para as suas lojas. Eu vou dar um exemplo, naquela Bátio de Látio, ela exige que tenha um balcão assim, 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 que o balcão de sorvete seja um balcão próprio, que as máquinas sejam aquele tipo, e exige até um padrão, né, de cadeira, de mesa, etc. Vamos pensar no McDonald's, pronto, para ser mais fácil. O McDonald's tem um padrão de mesas, né, tem uma quantidade mínima de mesa que se exige quando há essa área, né, na loja. Tem 3 padrões de loja, né?
Tem uma loja vamos dizer assim, é mais simples, uma loja intermediária e uma loja grande, que a gente chama de âncora, né? Tem 3 padrões de loja. Ah, professor, como é que você sabe? Porque eu já tive um cliente que eu já dei consultoria assim, e ele tinha uma franquia do McDonald's. Então, achei muito interessante esses aspectos, né? Que tem uma série de exigências que eles fazem. Para quê? Para manter um padrão. E esse padrão é mundial, né? E aí, o que acontece? O cara faz aquele investimento, que às vezes, né, no caso, às vezes 100 mil, 200 mil reais, tá? Então, na real é isso, né? E aí ele faz esse investimento, ele quer saber quanto tempo eu vou levar para pagar isso. Ou seja, ele aplicou aquele dinheiro e ele quer saber quanto tempo eu vou ter o retorno. Que tipo de índice ele vai usar? O payback. O payback vai dizer quanto tempo ele vai ter o retorno. Você vai falar. E é o mais simples, viu, pessoal? É simples demais, né? O payback corresponde ao tempo de retorno desde o investimento inicial até o momento que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse investimento. Diz respeito ao tempo de retorno desde o investimento inicial, está igual, né? Até o momento que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor gozado. O payback corresponde ao tempo de retorno até o momento do investimento. Ih, está repetido. Não entendi. Fornece uma estimativa de quanto tempo vai levar até que ele recupere a aplicação inicial. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Não sei por que está assim. Eu acho que a versão... Eu já tinha mudado isso aqui. Não sei o que houve. Que agora, né? O slide final estava bacaninha. Já tinha até usado isso aqui antes. E está 2 vezes aqui. Pronto. Vamos botar direitinho aqui. Agora sim. Depois eu vou mandar esse slide. Aliás, já botei esse slide, vou trocar para você, porque não entendi o que houve. Ah, tá, agora sim, tá certo. Então, vamos voltar de novo para o primeiro. Tchan. Vamos lá. O PV corresponde ao tempo de retorno desde o investimento inicial até o momento em que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse investimento. Ou seja, né, que o D, tudo que você gastou, o desembolso, seja igual ao rendimento, ou seja, exatamente, né, quando você achou o ponto de equilíbrio, né, quando isso aqui, o resultado disso, né, ou seja, receita menos despesa foi igual, despesa ou desembolso foi igual a 0, tá? Então, quando esse momento que aconteceu, é o ponto de equilíbrio. Chegou ao ponto de equilíbrio. Consegui que fosse, zerei meu investimento. Às vezes você leva 1 ano, às vezes você leva 2 anos na prática, às vezes você leva 3 anos para conseguir o valor do investimento. Então, você tem que sempre ver isso, viu, pessoal? Se é compensatório ou não, né? Porque às vezes não é. Às vezes, por exemplo, o investimento, tem um colega meu, por exemplo, ele abriu uma loja de veículos. Então, o que aconteceu? Ele teve que comprar veículo para a loja. Então, fazia parte do investimento inicial, que ele comprasse 5 veículos, uma loja pequena, né? Além da loja, propriamente dito, que ele alugava, aquele ponto também, tinha os 5 veículos. Ele levou para pagar isso daí 2 anos, vendendo os veículos. Houve uma queda do valor do veículo, não sei se você sabe, o valor do carro zero subiu 12%, não sei se você está sabendo da história, mas o valor do carro usado baixou. Tem mais gente comprando carro zero do que carro usado, né? Então, ele se deu mal, vamos dizer assim, no início da pandemia. Agora, eu não sei se ele recuperou, mas ele estava amargando. Ele falou que em 1 ano e pouco, 2 anos, eu consigo meu dinheiro de volta. E aí veio a pandemia, ele não conseguiu, até a última vez que eu falei com ele não tinha conseguido o dinheiro de volta e achava que não ia conseguir. Se ele vendendo tudo, ele não conseguia pagar o investimento que ele teve, tá? Então, diz respeito ao tempo de retorno desde o investimento inicial até o momento que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse investimento. Fornece uma estimativa de quanto tempo vai levar até que ele recupere a sua aplicação inicial. Para calcular por meio demonstrativo de resultado, define-se o resultado médio mensal do fluxo de caixa, né, considerando determinado período. Então, aqui, o que você vai fazer? Olha só. Você vai pegar o fluxo de caixa, tá? E aí você tem no fluxo de caixa, digamos, vamos botar um bem irregular, né? Você teve um investimento inicial, tanto, vamos botar assim, 200 mil, tá? E aí, mensalmente você teve, tá? Sei lá, 20 mil reais. 20 mil reais mensalmente seria o salário que você está pagando. 20 mil, 20 mil, 20 mil, né? 20 mil. E você tem uma receita também aqui. Aqui começou a ter receita. Então, você 5, né? Aqui uma receitinha, 10.
Aqui já melhorou a receita, foi para 50, né? Aqui melhorou a receita. O que você vai fazer? Você vai somar isso tudo, achar uma média, tá, disso aqui, e vai achar uma média disso aqui, e vai dividir um pelo outro. Quer dizer, bem simples, né? Não tem mistério, tá? Determinado período, 12 meses, por exemplo. Então, tem um exemplo aqui, tá? Divide-se o investimento inicial por esse resultado e tem-se o payback do projeto. Como é que você vai fazer? O payback vai ser o investimento inicial dividido pelo resultado médio do fluxo de caixa. Você vai achar o tempo que você levou para pagar o investimento. Você vai pegar todo esse investimento aqui, tudo que você pagou, tá? Sobre tudo que você recebeu naquele período, né? Uma média. Aí você vai ver a quantidade média por mês e você vai achar a quantidade de meses que você vai levar para pagar um investimento, tá? Pessoal, um resumo da nossa disciplina. A gente, vamos dizer, foi até aqui. O que a gente viu? A gente viu missão, visão e valores, né? Só comentou, nem falou sobre business model, mas a ideia foi realmente a gente viu um modelo de empresa, ou seja, a gente fez toda essa análise, depois a gente fez o que? O BSC, né? Para você acompanhar, tá? O BSC, até a palavra Canvas. Eu aproveitei esse desenho, mas na verdade não, a gente não usou Canvas, né? Não usou Canvas. O BSC seria uma forma de você controlar a empresa, tá? A gente viu SWOT, tá, para achar a nossa visão, tá? Viu Porter na análise dos concorrentes, né? A gente viu essa questão, tá, do BSC propriamente dito, o BSC aqui, tá, da questão da estratégia, do acompanhamento da estratégia. Viu a análise de projetos estratégicos, né? 5W2H é a forma que a gente não viu, mas é a forma que seria, que você representaria o plano de ação, tá? E aí, finalmente, VPL, TIR e Payback para analisar os projetos e processos da empresa. E aí a gente tem o processo de gestão propriamente dito. Um resuminho, peguei essa imagem, né? Você trouxe para você ver tanta coisa que a gente viu, né? E claro, no meio disso, permeando isso tudo, você tem o orçamento, né? O orçamento empresarial, que é o grande controle que a empresa tem, tá? Pessoal, dito isso, né? Terminamos toda a matéria da disciplina, né? Isso aqui foi só vamos dizer assim, eu trouxe só para a gente ver, fazer uma checagem de tudo que a gente viu até aqui, tá? A gente viu toda a matéria de disciplina. Agora eu pergunto para você, alguma dúvida em algum assunto, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, alguma coisa que, professor, aquele tal coisa eu não sei, eu queria voltar, eu não entendi. Você que já fez o exercício, né? Você fez um exercício grande aí de orçamento. Lembrando, pessoal, eu já estou corrigindo os exercícios, alguns alunos não fizeram, tá? Poucos, mas não fizeram. O que vai acontecer? É zero, tá? E lembra, esse valor é peso 2 desse exercício. Então, volto a dizer, você vai fazer a prova agora quinta-feira e eu vou lançar nota e ponto final, não vai ter o que fazer, tá? Então, se você teve um problema, ficou doente, professor, fiquei doente, eu não pude fazer, me procura, manda uma mensagem para mim, tá? Se você, professor, por exemplo, teve um grupo aí que não fez completo, parou no meio, né? Inclusive, o grupo até me falou, teve aluno aí que resolveu, não vou fazer, não. Olha, pessoal, volto a falar, eu não gosto, não quero reprovar ninguém, mas, né, se a pessoa não fizer trabalho, se a pessoa o pessoal do grupo já me contou que determinado integrante do grupo resolveu falar, não vou fazer nada, não, tá? E eu vou tratar essa pessoa diferente. O grupo vai levar uma nota e essa pessoa que me foi informada pelo grupo vai levar uma nota bem abaixo, tá? Então, numa boa, pessoal, se você estiver nessa situação, tá, ainda dá tempo, tá? Tem alguns trabalhos que não estão completos, tá? Professor, você ainda vai permitir o ajuste? Eu permito o ajuste até a hora da prova, tá? Teve a prova, aí que tá, eu queria que algum de vocês apresentasse. Alguém pode apresentar? Alguém gostaria de apresentar o trabalho? E a gente vai discutir em grupo, então. Beleza? Mas aí, na hora que apresentar, acabou. A possibilidade de entrega acabou, né? E deixa eu ver aqui quantas pessoas não entregaram. Deixa eu ver aqui. Até ontem, né, eu tinha visto, tinha umas pessoas que não tinham entregue. A matéria da prova ela vai até aqui, ó. Foi o último slide que a gente colocou e vai até aqui. Viu, Arthur? A partir do primeiro slide. Ela vai. Aí você vai dizer, professor, cai a matéria toda? Cai, porque o orçamento, né? A gente viu no primeiro período, começou a ver orçamento. Então cai cai a parte de planejamento e cai a parte de orçamento. Cai a matéria toda, tá?
Só que, é claro, a ênfase maior é a parte de orçamento, tá? Mas cai a matéria toda, tá? Ou seja, desde o início até aqui. Tá legal, Arthur? Beleza? Tá bom? Bem, então, voltando. Algum grupo gostaria de apresentar? Aproveitando o que... Aí, depois de apresentado, já era, né? Quem não entregou, não entrega mais, né? Beleza, pessoal? Algum grupo gostaria de apresentar? Professor, eu até poderia apresentar, mas eu não queria prejudicar os outros. Eu não Na sei verdade, como é que na verdade, vai ser Marco, isso aí. a questão que eu falo para você é o seguinte: era para o pessoal já ter entregue, né? A verdade é essa, né? Então, eu recebi até umas denúncias aí, grupo dizendo que teve gente aí que não fez nada, falou que não ia fazer. Ah, não vou fazer nada não, entendeu? Aí o grupo me informou, é claro que essa pessoa vai ter uma nota diferenciada dos demais, né? Então, o grupo, né? E o grupo não completou, teve um grupo que não completou o trabalho, deixou assim, né? Como é que eu posso dizer assim? Deixou faltando, né? Então vai ter uma nota inferior, porque não terminou o trabalho, claro, com certeza. Mas, além disso, né, teve um integrante que parece que nem aquilo o integrante resolveu não fazer. Então, fiquei até bem chateado, porque eu falei, pô, pessoal, trabalho principal do segundo bimestre, não é para você brincar, a gente deu tempo para fazer, né? Deu mais de uma semana para fazer o trabalho, né? E o pessoal não fez, quer dizer, né, realmente, eu volto a dizer, eu não quero reprovar ninguém, pessoal, eu não gosto de reprovar ninguém, quem já foi meu aluno sabe. Mas se você não tiver a nota suficiente, eu não vou também aprovar você de qualquer maneira, entendeu? Então, ó, teve aluno aí que falou, não vou fazer, não vou fazer não. Aí o grupo me avisou, tá? Perguntei para dois integrantes do grupo, um falou, avisou e o outro confirmou. Tudo bem, vai ter uma nota diferente. Simples assim, né? Vai ter uma nota diferente. Se esse aluno teve um problema, me procura, aluno ou aluna, né? Me procura para a gente falar ainda hoje, porque eu já estou corrigindo, tá? Então, gostaria se não foi problema, se foi realmente, não quis fazer mesmo, tudo bem, a sua nota vai ser diferente, você não vai chiar. Por que a minha nota foi diferente? Pode me procurar que eu vou falar, ó, fulano e Beltrano disseram que você não fez nada e não quis fazer. Ok, tá? É o direito de cada um. Falei para você que se algum grupo tivesse problema, podia me procurar, né? O grupo me procurou, falou, a gente está com problema. Eu falei, tudo bem, né? O grupo não quis tirar o nome da pessoa, mas a pessoa vai ter uma nota diferente, tá? Então, pô, professor, a pessoa pode ficar reprovada? Pode ficar reprovada. Esse trabalho valia peso 2, né? Bem, vamos fazer o seguinte, Marco, eu acho que está certo, é a nossa última aula antes da prova, é uma boa revisão, entendeu? Eu acho que você pode apresentar, então, agora aquela história, né? Infelizmente, então, quem não fez, pronto, tá? Porque eu acho que também, até essa altura do campeonato, a gente até mandou, ó, se você está devendo algum trabalho, alguma coisa, você pode entregar, vai valer menos, mas você pode entregar. E até o momento não entregou, né? Paciência. Pode apresentar, então, Marco, vamos lá. Pode apresentar. Você puxa a apresentação aí? Saiu? Não, está aí. Ô, Marco, pode puxar. Obrigado. Se você puder abrir a câmera, é legal também. Vai apresentar, né? Se puder abrir a câmera. Então, bom dia. Eu vou apresentar aqui o trabalho do professor Max sobre orçamento. Eu dividi, a princípio, aqui, botei os orçamentos todos em outras janelas, né, para ficar um pouco mais organizado. Esse orçamento de vendas foi o que o professor já passou no exercício para a gente ter o início dele, né? Que a gente, como ele falou, dava para a gente calcular ele no orçamento de produção, pelo orçamento de produção, mas aí como ele já deu, eu já usei esses dados aqui para fazer. Então, a quantidade de vendas aqui, 10 mil, Você 30 pode mil, ampliar um 40 pouquinho? Pode ampliar um pouquinho, Marco? Amplia consigo. um pouquinho. Lá no maisinho lá embaixo, né? Amplia um pouquinho aí. Ou então é isso. Sim, tá Pode, melhor? Vai mais. se puder mais um pouquinho, melhor. Já tem mais Sim, tá espaço. bom? Dá para ampliar um pouquinho mais? Dá. Aí, agora tá bom, agora tá bom, agora tá ótimo. Dá. Dá para ver bem os números. Pode.
Então Pode falar. tá, aí aqui a quantidade, né, de cada trimestre, o total do ano e o valor unitário dos trimestres. Aqui o valor total de vendas, o preço unitário, a quantidade anual e aqui o que foi pago trimestralmente, né, tipo dos clientes. Pode passar, professor, Pode por passar. Esse daí, esse aí produção? foi dado, né? Esse aí você não fez nada, foi aquele valor que eu Isso, fiz. esse aqui, esse 230, na verdade, ele é só a multiplicação, né, a É, fórmula. ok. Que é os 70%, né, dos clientes, aquela forma que você deu, Isso. 70% 70, 30. do valor. Certo. Tá, então, por exemplo, aqui o primeiro orçamento, viu onde está vendas, preço unitário, vendas totais, foi dado, né? Eu volto a falar, o objetivo do exercício estava possível calcular isso, né? Como o Marco bem falou, tá? Mas eu resolvi entregar porque tinham vários alunos que me procuraram com dúvida, tá? E eu falei assim, não, vários foram dois, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, como o objetivo do exercício é saber se você sabe fazer e o orçamento, né? Tinha mais dificuldade às vezes para achar esse orçamento de venda do que o resto. Eu já passei o orçamento de venda para ficar mais fácil, tá? E aí a partir dele inclusive passei essa questão e no enunciado tinha a questão de 70-30, né? O que foi pago, o que ainda ficava devendo para os próximos meses, tá? E aí o Marco calculou, tá vendo? Colocou a parte de baixo pagos e clientes, né, que ele está para receber no mês seguinte, tá? No trimestre seguinte, e a questão já recebida naquele mês, tá? Então a gente separou ali, tá vendo? Ele deu esse valor aí, já tinha um saldo de 90 mil, tá? Então ele pegou e trouxe isso daqui para cá, e a parte de cima, vendas, preço unitário e vendas totais, eu já tinha dado no enunciado, tá? Eu postei de novo para facilitar a vida de vocês. Mesmo assim, teve aluno que não fez, né? Pode continuar, vamos lá, pode continuar. Tá, aí aqui eu passei para o orçamento de produção, botei aqui os trimestres, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto total, e aqui os custos. Os custos que vem daqui desculpa, que vem do orçamento de vendas, né? Isso. Então, eu botei aqui os trimestres, aí aqui o mão de obra direta, né? Como estava lá no enunciado do exercício. Aí eu fiz o cálculo também, com base no. Deixa eu ver. Queria ver se eu abri o enunciado aqui para eu ir acompanhando, professor. Beleza, abre, pode abrir. Você apresenta. Muito lento para abrir. Aqui abriu. Se quiser, eu estou com ele aqui também. Você já abriu aí? Eu consegui abrir aqui agora. É só para eu ir acompanhando para ver a questão da mão de obra aqui. Tá.
Aí aqui, no caso, eu calculei a mão de obra direta, que era 40 horas, né? Sendo que o custo unitário dessa mão de obra direta era R$ 15. Então, eu fiz a multiplicação desses valores, né? Eu botei aqui, ó, o custo, aí foi aquilo que a gente falou, o custo por caixa que eu achei foi esse valor aqui, de R$ 13,81. Certo. Então, eu vim fazendo o orçamento com base nas informações do semestre, do orçamento passado, né? Então, eu peguei o preço de venda, eu peguei esses valores todos e fui multiplicando por esses valores que estavam no enunciado para achar esses totais aqui. Tanto o custo, o CIF também é a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, e no orçamento de produção, usando todos os dados que estavam aqui. Componente, aí aqui, ó, materiais diretos. É porque eu fiz dois, você percebeu, professor, o que eu fiz aqui? Percebi. Eu fiz esse aqui só com os valores totais, né, com os blocos, e esse orçamento aqui eu fiz as contas. Então, tipo assim, ó, aqui, material direto. Ele me deu as informações, eu peguei os 21 mil quilos, né, de açúcar que estava no enunciado e multipliquei pelo preço do açúcar, que é 0,20 aqui. Então, eu fiz aqui, foi todas as contas que eu fiz dos meses passados estão aqui. Tá até um pouco mais para cá, tá vendo? Entendi. Mas a ideia foi justamente essa. A gente foi falando item a item. Na verdade, podia dizer para você, faz orçamento de produção, faz isso. E a gente falou item a item no enunciado justamente para o aluno não se confundir, né? Então, tinha até os subitens do orçamento de produção, justamente para facilitar a vida de vocês, né? Beleza, Marco, isso mesmo. Tá bem feito. Aí aqui, só para continuar, eu botei as informações, né? O preço da caixa de açúcar, que foi R$ 15, que deu no enunciado, e o preço 0,20. Né? Aí eu fiz aqui, ó, a produção de caixas, fiz a produção que era necessária, né? Que eu peguei o saldo inicial, mais o estoque final, menos o que eu ia usar, né? As vendas isso, aqui. a venda. Então, aí eu achei esse valor de produção. Aí no segundo trimestre a mesma coisa. Estoque inicial, né? Que é o final do outro. Isso. Mais estoque final, menos a venda. Beleza. Fiz isso para todos os trimestres aqui. Fiz isso para todos os trimestres até o T4 aqui. Que ele fala que o estoque que ele quer é um estoque final de 3 mil, né? Exatamente. Aí era inverso, né? O que você tinha, isso. Comprou, e aí o que foi gasto. Aí aqui, no caso aqui, a produção, eu fiz o inverso. Eu fiz o estoque final. Eu fiz vendas, mais o estoque, mais estoque final, menos o estoque inicial. Isso. O que sobrou, né? Isso. Sobrou. Aí, vamos lá. Aí eu fiz aqui a parte de materiais diretos, né? Então, aqui é igual a o materiais direto aqui da compra, né? Que eu ia ter que fazer para o mês. E aí eu fui fazendo o uso dos meses, né? Peguei o uso desse mês aqui, do material do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, e passei ele todo para o orçamento de produção aqui embaixo. E peguei a parte de custos, que é justamente a parte de uso que eu fiz aqui em cima. Então, eu só puxei para cá para saber os materiais diretos. Perfeito. Aí, aqui embaixo, mão de obra direta, foi o que deu no enunciado, né? Eu só fiz as multiplicações. Então, aqui, no caso, eu peguei a produção do primeiro trimestre, mais o valor da caixa aqui embaixo, que foi o que eu descobri, né? O valor de cada caixa, o valor por hora e o valor da hora para fabricar a caixa. Né? Ou seja, o custo total, todos os custos necessários para fazer a caixa. Isso. Então, aí aqui eu só fiz a multiplicação, só peguei os valores que me deu no enunciado, que foi essa quantidade de horas por caixa, né? Isso. Que ele me dá no enunciado, e fui fazendo a multiplicação junto com o custo que você com o total de produção necessário de cada trimestre. Isso. E me deu a mão de obra direta.
O custo aqui de produção foi a mesma coisa, peguei a multiplicação aqui da quantidade de horas por caixa vezes a produção, então me dava a hora de produção por cada trimestre, né? Então isso aqui está em horas, então são 5.600 horas. Aqui embaixo é a quantidade de horas por caixa vezes a venda. Então, foi o orçamento, para eu saber quanto de hora eu preciso para fazer a quantidade que eu vou vender, né? Perfeito. O custo, né? Então, me deu esses valores. O valor de produção, eu só multipliquei o CIF, que é fixo, né? As 4 horas, pela quantidade de horas que eu vou precisar. Então, essa multiplicação me dá o valor de da produção, valor de produção trimestral. Me dá esses 3 valores. Aqui embaixo, eu só reduzi os custos, né? Então, eu peguei a quantidade de horas de custos e multipliquei pelos 4, mesma coisa que eu fiz no de cima. Aí, aqui, o custo fixo, eu só somei, né? Aqui. Beleza. Ah, não, desculpa. Ele fala que a mão de obra direta e o componente fixo é 60.600 por trimestre. Isso, exatamente. Então, ele é fixo, então eu só repeti aqui. Isso. E aqui embaixo eu peguei o valor total. Então, eu somei aí, só lembrando, no salário, até foi uma pergunta de um aluno, né? No salário tinha uma parte fixa e uma parte... A fixa é uma despesa de salário, né? E uma parte variável, que variava de acordo com a produção. Né? Quer dizer, por que era isso? Normalmente, os outros funcionários, se a produção atingir determinados níveis, né? Os outros funcionários eles ganhavam um percentual, os outros que não trabalhavam diretamente na produção ganhavam aquele percentualzinho a mais, né? E por isso que tinha uma parte fixa e uma parte variável. Como é numa loja, às vezes uma loja de roupa, né? O gerente ele ganha um percentual em cima da venda dos vendedores. O vendedor ele ganha, né, uma parte fixa e uma parte variável, mas o gerente ele ganha uma partezinha variável, mesmo ele não vendendo, ele ganha um pouquinho, né? É mais ou menos isso, né, que tinha nessa empresa. Ou seja, os outros funcionários que não estavam diretamente ligados à produção, eles recebiam uma parte variávelzinha também, né? Não é isso, Marcos? Isso. Vai lá. Então, pode falar. Então tá. Aí aqui, no caso, a produção total, eu só somei o valor da produção com o custo fixo para ele me dar o valor total da produção, que no caso seria o resultado do orçamento de produção, né? Então esse valor aqui, tipo 83 mil, é o valor que está aqui, ó, custo de produção, né? Os valores que estão aqui são os que eu achei nesse cálculo aqui. Aí, o próximo orçamento que eu fiz foi o de despesa. Então, ele deu uma tabelinha lá de despesas fixas e variáveis, eu calculei a despesa total. E a despesa por caixa, que eu achei que foi de 1,80. Isso mesmo. Então, eu peguei aqui, essa aqui as despesas, as variáveis e as fixas, né? As fixas, aqui, professor, no caso, eu fiquei com um pouco de dúvida. O que eu fiz aqui? Eu peguei a despesa fixa, total que o senhor deu no enunciado, né? Isso. No quadrozinho. Só que aqui eu botei por trimestre. Então eu dividi esse custo aqui, porque no enunciado não fala se esse custo era anual ou se esse custo era trimestral. Isso, no caso, podia considerar trimestral, tá? Você considerou anual e dividiu, né? Isso tudo bem, não tem problema não. O raciocínio está claro, tudo bem. Como tem o claro, né? Volto a falar. Aí o aluno tem que decidir. Lembra que eu falei algumas coisas que vão ter que tomar decisão? Justamente isso. Você tomou uma decisão, ok, faz parte. Tá correto, eu botei aqui só para ficar mais específico, né? Quem colocou como trimestral também vai dar um valor diferente, mas como não estava especificado no enunciado, é uma decisão do grupo ou do aluno, tá? Tranquilo, sem problema nenhum, tá? Beleza. Aí eu dividi, peguei o total aqui, né? A soma do que estava no enunciado e a soma trimestral para eu saber quanto que foi em cada trimestre. Então, o orçamento de despesa ficou, as despesas variáveis, 18 mil no primeiro, 54 no segundo, 72 no terceiro, 36 no quarto trimestre, totalizando uma despesa variável de 180 mil, as despesas fixas 60.600, porque ele fala que é fixo, né? E o total aqui das despesas. Aí depois eu passei para o orçamento de caixa. Então ele fala que o
o caixa inicial 45 mil. R$ 45.000 aqui eu fiz os cálculos, né? Tipo assim, de vendas, né? As saídas. Os custos trimestrais, as despesas, as compras necessárias, né? De cada trimestre. Ele fala que ele paga 8 mil de dividendos mensalmente, né? Ou trimestralmente. Então eu coloquei aqui o dividendos como deduzindo, né? Certo. E aqui, no caso, ele fala que no enunciado ele fala que a gente pode pegar empréstimo para fechar o mês positivo, acho que, se não me engano, 30 mil, né? Isso. Então, para o mês fechar positivo, eu peguei os custos, mais as despesas, as compras, menos os dividendos, para dar o saldo total. Então, aqui no caso, ele não pegou empréstimo. Ele fechou o mês com 32 mil. 32.600. Aí no segundo trimestre, a mesma coisa, ele fechou com 32.200. No terceiro trimestre, ele já tem um déficit mensal. Professor, desculpa, eu falei errado. Aqui, ó, ele pega, no primeiro trimestre, ele pega um empréstimo de 80 mil para fechar o mês positivo em 32. No segundo trimestre, a mesma coisa. No terceiro trimestre, ele já tem um lucro. Então, ele tem um superávit aqui que ele vai conseguir pagar o empréstimo. Então, aqui ele paga os dividendos e ele paga dos 160 mil, ele paga 99, ele tem a capacidade de pagar 99.792 com juros de empréstimo de 2 mil, porque no enunciado ele fala que ele paga 1% ao mês, né, de empréstimo, e que ele tem um limite de 250 mil. E ele pega esse empréstimo justamente para ele fechar redondo os 30 mil que o enunciado pede. No quarto trimestre, ele também tem um saldo positivo e não é necessário ele pegar empréstimo, porque o valor que ele teve de receita de vendas aqui, ele conseguia fechar os 30 mil e pagar a dívida, amortizar a dívida dele toda. Esse cálculo de juros eu fiz aqui uma planilha só para juros. Então aqui, ó, no T1 ele não tem, né, ele não pega empréstimo, então os juros é zero. Ele teve eu falei como aumento de 80 mil. A amortização do empréstimo zero, porque ele não tinha condições de pagar, então o saldo dele é de 60. No segundo trimestre, ele pega esses 80 mil, né, para fechar o mês do T1. Os juros é R$800, por conta do mês, né, por conta do trimestre. Um aumento, né, que eu usei como aumento de 80 mil. A amortização é zero porque ele não tem superávit, então ele não tem condições de pagar esse empréstimo agora. E o saldo final dele fica 160, que são 80 desse mês, 80 mil do T2, 80 mil do T3, mais os juros daqui desse período. No T3, ele tem o saldo inicial, né, que o final é igual ao inicial aqui. Então, eu já calculei os juros em cima do valor de 160.800. Então, os juros foi para 1.608. Ele não teve um aumento, porque ele não pegou mais empréstimo, né? E ele teve um saldo amortizado aqui de 111 mil. Ele pagou o juro, a amortização de juros foi 2.408, então o saldo dele continuou 59.689, que veio para o inicial de T4. Com esses juros, então ele amortiza todo o empréstimo com superávit de venda que ele teve aqui no orçamento de caixa, paga os juros e o saldo dele fica zerado. Então, ele consegue quitar toda a dívida dele no trimestre. Perfeito. Aí aqui, no próximo, eu fiz o balanço, né? Isso. Foi a parte mais difícil para fazer para mim. Aí, no caso, é só pegar aqueles totais e somar, né? De acordo com as contas, né? Aí só foi, na verdade, foi bem fórmula, assim, peguei o orçamento, tudo que me deu no orçamento de caixa, né? Isso, eu fui puxando para cá. Então, aqui as informações que já estavam no enunciado,
E aqui as informações que eu fui somando e colocando aí, né? isso, somando e colocando tudo aqui para finalizar esse balanço. Para dar certo, eu fiz um diário e fiz um razonete também. Então, eu fiz aqui a DRE, só para bater tudo direitinho. Então, a receita bruta de vendas, custo de mercadoria vendido, CMV, e a receita líquida. Então, minha receita líquida foi aqui. As despesas variáveis, fui deduzindo a despesa com propaganda, salário administrativo, despesa de seguro, aquelas despesas que estavam no enunciado. Certo. Então, eu tive um lucro bruto de 141.600. Despesa financeira de juros, então eu entrei deduzindo aqui para eu saber meu lucro líquido. Isso. Aí Os tirou dividendos, como vem só depois, eu totalizei os dividendos aqui que ele paga aos acionistas, não sei, e o lucro, chamei de lucro retido, de 107.192. muito bem, resultado. Quer dizer, ele teve lucro, apesar disso tudo, ele teve lucro, que é justamente o que ele quer saber, né? Se ele no final do período vai ter lucro, tá? Ele teve lucro por conta da condição de empréstimo, né? Que ele Isso. podia pegar até 250 mil para ele fechar um saldo positivo trimestral de 30 mil. Isso, exatamente. Aí aqui eu fiz os lançamentos diários, né? Eu fiz o Vai diário. até além, né? Legal, bacana. É porque, assim, professor, eu fiz porque para eu conseguir fechar o balanço, que essas informações do balanço, se eu fizesse ele direto, a chance de eu errar ia ser maior. Com certeza. Então, Você usou eu essa fiz o diário justamente para ver se eu tinha lançado tudo, para ver se todos esses valores estavam batendo certinho. Viu, pessoal? Essa parte que ele fez não era necessário você fazer, tá? Mas, como ele falou, se você fizesse, você tinha uma chance bem menor de errar, e você ia saber o que foi debitado, o que foi creditado, e aí saber se fosse conta de ativo, o que foi debitado aumenta, né? Foi creditado diminui e vice-versa, tá? Então, a ideia é justamente que ele fez isso aqui, uma verificação, e no final deu certo, bateu tudo certinho, né? Você não precisava ter feito isso, podia ter somado ou diminuído direto lá no balanço, tá? Assim, como foi legal, porque evitou qualquer problema, né? Com certeza é uma isso, é tipo uma prova, né? Tipo assim, uma contraprova dos resultados que eu coloquei lá. Se, por exemplo, no caso daqui da apresentação, se o senhor me perguntasse, da onde você tirou o valor de estoque de matéria-prima? Aí eu tenho o diário aqui para ter tipo a prova da onde eu tirei aquele valor, né? Isso. Então eu fiz todos os lançamentos aqui, né? Tipo, até da parte de empréstimo. Acho que eu caí aqui. Um deles, né? Um dos acessos. Voltou, beleza. Voltou. O meu tá dando isso também, de vez em quando esse negócio aí dá uma apagada, né? Ele começa a apagar, apaga um lado, depois fica outro, pô, terrível. Então é o que eu fiz o lançamento dos dividendos. Eu botei esse aqui, zerar mod CF, só para saber o total dele, né? Tipo, quanto que teve desembolso de caixa. Então eu debitei os dois e creditei o total deles, né? Zerar a mão de obra direta, custo financeiro, é isso? Você zerou? Isso. Isso, beleza. Tá. Zerar que eu digo para fazer a compensação, né? De caixa, né? Você pagou, né? Tá certo. Beleza. Isso. Pagou. Então foi o total que eu desembolsei da mão de obra direta e do custo fixo. Isso. Aqui foi o pagamento de clientes que estava Já estava que foi dado no exercício como inicial. Isso. E aqui foi o pagamento de fornecedores das caixas que eu calculei lá no orçamento. Aqui eu fiz os razonetes também, só para bater. Isso aqui vai ficar um pouco grande. Também não precisava, né? Um dado a mais. Foi legal, porque você, né, viu direitinho como é que processou. Bacana, sem problema. Mas também o grupo que não fez não precisa. Professor, eu não fiz, não tem problema não. Isso daí não foi exigido para fazer. Mas ajuda que você vê o saldo da conta, né? Então ajuda. Isso. É para bater o saldo certinho, para na hora de eu colocar o valor lá, eu ter certeza. Então, no caso, só para explicar, como eu disse, não precisava fazer. No caso aqui, ó, eu coloco 3, que é o número daqui do diário. Né? Então, tipo assim, todos os lançamentos que eu fiz aqui no número 3 de vendas de caixa, no razonete eles estão aqui. Ó. O 3 está aqui. Beleza, bem organizado. Muito bem. O 3 está aqui também. Então, olhando assim, fica um pouco confuso, porque ele é muito lançamento, né? Então, eu fiz todos os lançamentos. Então, caixa, material, fornecedor, mão de obra, custo fixo, receita.
e todas as outras despesas, tudo que teve envolvido no enunciado, né? Eu coloquei aqui no razonete. Ótimo, poxa, parabéns, Marco. Muito bom mesmo, meu, excelente. Gostei muito do seu trabalho, da sua apresentação, excelente mesmo. Apresentação típica de consultor. Bacana. Muito legal, parabéns aí para o Marco. Viu, pessoal, se você não fez razonete, não fez diário, não precisa se preocupar, não. Ele fez a mais, tá? É uma forma de evitar erro, né? Volto a falar, é um controle bacana, mas se você podia ter feito a soma direto, tá? Não tinha problema, não, viu? Foi tá excelente, muito bem, parabéns mesmo, viu? Ficou joia. Professor, porque como eu já comentei com o senhor, como eu faço isso para algumas empresas, então, para mim, isso aqui é uma segurança a mais que eu tenho, até no caso, na hora de apresentar, se a pessoa questionar o valor, por que deu esse valor? Aí eu tenho tanto o diário quanto o razonete como base de segurança para eu explicar da onde vem o valor, né? Porque se eu só somasse lá, da onde vem o valor? Por que cheguei a esse valor, né? Então, isso aqui é uma forma de eu explicar como que eu cheguei nos valores do balanço, da DRE, do balanço. Então, eu tenho como explicar da onde eu tirei esses valores aqui. E evita o erro, né, Marco? A verdade é que evita o erro. É uma segurança para mim também, né? É uma segurança para você e, como você falou, o cara está com uma dúvida, você abre lá e mostra para ele. A mesma coisa, né? Você pode fazer a soma errada, jogar o valor errado. De onde surgiu esse valor, né? E aí está bem explicadinho, está bacana. Gostei, viu? Parabéns mais uma vez. Nota 10 aí, gostei muito, viu? Parabéns mesmo, excelente, tá? Tem outro grupo querendo apresentar? Algum outro grupo aí de vocês que quer apresentar? Você fez sozinho, não foi, Marco? Fez sozinho, não foi? Foi. Sozinho. Um aluno deixou de fazer, tá? Eu queria até perguntar, porque pode ser que ele tenha feito em grupo e não tenha postado, tá? Então, vou fazer uma pergunta, eu não costumo fazer, viu, pessoal? Mas eu vou fazer por conta disso, porque o aluno pode ter, vamos dizer, pode ter feito em grupo e não postou. Então, eu vou perguntar, viu? Até por desencargo de consciência, né? Deixa eu ver se ele está aqui na sala. Acho que ele saiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui se ele está aqui. Ele saiu da sala. Estava aqui na sala, eu vi ele entrar, mas ele saiu. Acho que talvez ficasse preocupado de eu perguntar. Era só para saber se realmente ele fez em grupo, se ele tiver feito em grupo, né? Mas ele não postou. Quer dizer, tem um aluno aí que lembrando, pessoal, esse trabalho ele tem peso 2, né? Então, não é para você não fazer, né? Volto a dizer. Até teve aluno aí que fez corpo mole, aí que já soube aí, que teve grupo aí que falou que o aluno resolveu, não vou fazer nada. Bem, vai ter uma nota diferenciada, né, do resto do grupo, tá? O grupo falou, né, eu não tenho como verificar, mas eu perguntei para duas pessoas do grupo, foi falado isso, confirmado. Então, aí se o aluno teve algum problema, me procura, tá? Depois da aula me procura. Então, só para a gente resumir, viu, pessoal? Agora eu acho que a imagem que eu tinha feito o ajuste estava um pouquinho mais... Opa! Tá aqui. Deixa eu tirar aqui só para a gente tirar os desenhos daqui, descartar, só para mostrar tudo que a gente viu até aqui, tá, pessoal? Então, a gente falou missão, visão, valores, né? Viu a questão do orçamento, tá? A gente, no meio, sobre como é que a gente viu a questão do cenário, como é que a gente viu, a gente fez um cenário qualitativo, né? A gente usou a SWOT para fazer, tá? Análise da concorrência, a gente viu a questão das estratégias que a empresa tem que fazer. Você viu que na própria SWOT sai as estratégias, você tem um desenho da SWOT. Tá? Eu tinha mudado os desenhos, não mudei o texto, né? Então, vou apresentando a você. Vimos o controle do BSC, o controle das estratégias, né? E da visão pelo BSC. Análise dos projetos estratégicos pela VPL, TIR, Payback, né? Análise de novos projetos. O acompanhamento do processo geral da empresa e justamente dos projetos também. E com isso a gente viu a gestão da rotina e da estratégia. Isso é um resumozinho de tudo que a gente viu até aqui, né? Tudo que a gente viu na nossa matéria, e é o que vai cair na prova. A gente vai cair na prova desde a aula 1, da primeira aula, até a aula de hoje, né? Esse finalzinho que você viu aí do orçamento, né? Então, qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Se outro grupo quiser apresentar também, professor, meu foi diferente, posso apresentar? Você pode apresentar. O do Marco realmente foi muito bom, foi excelente na apresentação, inclusive ele botou a mais, vocês viram lá o controle que ele fez, tanto da questão dos lançamentos no diário, quanto a questão do razonete.
né? Foi bem além do que a gente até pediu, né? Foi excelente, muito bom mesmo, trabalho excelente, tá? Pessoal, algum grupo quer apresentar? Alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? Eu estou à disposição com esses 10 minutos finais da aula, né? Estou à disposição aí, que você quiser. Vamos lá? Tá, a palavra é de vocês agora, pode falar, pode escrever, tá? Um assunto que vocês queiram verificar, algum grupo queira apresentar além do Marco. Se para você tiver tudo certo, pode escrever tudo certo. Se não, tranquilo? Tudo certo, beleza? Então tá bom, tudo certo, tá? Alguém fez diferente do Marco, quer mostrar? Igual que eu fiz da outra vez, né? Para facilitar a vida. Beleza, posso fazer sim, Sofia, porque fica melhor, né? Fica picadinho. Eu volto a dizer, eu sempre gosto de fazer isso, né? Desse final, né? Vou colocar, inclusive, hoje eu estou colocando para você esses slides finais. Eu acho que eu já até tinha adiantado, mas eu vou colocar os slides finais. Aí vou colocar a matéria toda para a prova, sendo que, volto a dizer, a nossa maior ênfase, ou seja, a nossa ênfase na prova, vai ser o que você viu da prova 1 para cá. Mas algumas coisas vão cair, tá, da parte inicial, até porque, né, o orçamento depende da estratégia. Então, não dá para você... A gente até começou a ver, antes da prova, tinha começado a ver orçamento também, né? Então, vai cair a matéria toda, como eu falei. No início, a gente sempre dá as explicações, né, de vários... te dá os conceitos, e depois, ao longo, a gente vai detalhando cada conceito, a gente vai se aprofundando, né? Eu sempre brinco, né, que a minha aula é um pouco filme do Quentin Tarantino. A gente, no início, fala vários assuntos, né? E depois a gente vai costurando os assuntos ao longo da aula, para no final você ter um mapa todo montado. É um recurso didático para facilitar a vida, para facilitar o entendimento de vocês, né? Então, pessoal, eu tenho a agradecer a vocês por tudo. Vai ter a aula que vem, que vai ser a nossa prova, tá, na quinta-feira. Vai ser o tempo todo de aula. Não esqueçam de fotografar, né? Antes de mandar, eu sempre falo, normalmente não dá problema, volto a dizer, você viu que não deu, mas às vezes dá. Então, como eu não quero, né, pode dar presente, viu? Como eu não quero que você... pode até dar presente mais cedo hoje. Como eu não quero que você seja prejudicado, eu sempre dou... É uma medida a mais, é uma segurança, que eu falo para você, tira a foto da prova antes de mandar, ou então copia o slide, copia a tela, tá? É muito importante fazer isso. Por quê? Porque já aconteceu com o aluno, e aí, se o aluno não fez isso, não tem o que fazer, é zero e pronto, entendeu? E normalmente não dá para recuperar, tá? As experiências que eu tenho aí, as tentativas que a gente fez de recuperar não foram em nada bem-sucedidas, né? Fala com o pessoal da Nuvem Mestra para recuperar, fala com o pessoal lá do Google, e não consegue, tá? Às vezes porque é um problema no próprio micro do aluno. Na hora de mandar, a internet cai, acontece algum problema, ele não envia, esquece de enviar, dá um pico de luz, né? Acontece algum problema assim, e aí já era, não tem o que fazer. Por isso que eu sempre falo, copia, né? Copiando é uma segurança a mais que você tem e evita qualquer problema. Alguém levantou a mão? Viu um barulho aí? Alguém levantou a mão? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma coisa que queira esclarecer? Tranquilo? Ouvi um barulho aí. Deixa eu ver aqui, tem... E aquele aluno saiu mesmo, não voltou. Não voltou. Eu queria falar com ele para ver se a gente viu o caso dele específico. Então, só para vocês entenderem, pessoal, um aluno dessa sala, agora no final eu fui olhar, um aluno dessa sala não enviou o trabalho, tá? Esse aluno ele vai ficar com nota 0, se ele não pertencer a algum grupo, ou seja, se o nome dele não tiver em nenhum grupo, ele vai ficar com nota 0 nesse trabalho, que vale peso 2, ou seja, menção 3. Se ele fez outro trabalho, aquele trabalho da semana acadêmica, a nota dele vai ser 33% da nota, ou seja, vai tirar um II, provavelmente, ou um MI, se ele conseguiu fazer um trabalho excelente e consegue um MI no máximo, né? Porque 2/3 da nota ele não vai fazer. Volto a dizer, pessoal, não quero reprovar ninguém, meu objetivo é que você aprenda, né? Quem já foi meu aluno já sabe como é que eu trabalho, até questão de falta, né? Na dúvida, eu sempre dou o benefício do aluno, né? Então, por isso que alguns alunos até abusam disso, chegam bem tarde, né? Coisa que a gente já falou para não fazer, mas o aluno chega bem tarde, né? Sem necessidade, podia chegar junto, podia pegar junto. E na prova a gente vê a diferença, a verdade é essa.
e na prova a gente vê, porque quem está acompanhando desde o início não vai precisar estudar muito, vai tirar uma boa nota, eu tenho certeza. E aquela pessoa que não, as nossas provas, não, você não acha na internet, já estou te adiantando, né? Por exemplo, tem uma outra disciplina que eu dou, o pessoal procurou na internet, pegou um conceito que já caiu e colocou como resposta da prova. Claro que eu não pude dar a mesma nota, porque aquilo não foi dado, né? A gente deu um conceito bem mais moderno, a gente faz pesquisa para isso, a pessoa pegou um conceito de 25 anos atrás e jogou na resposta de outra matéria, tá? O que acontece? Zero, né? Ah, professor, não é mais aquele conceito, agora é outro, não foi dado aquele conceito na prova, então já estou te adiantando, né? Você não vai achar questão, não vai achar resposta direta daquilo na internet, tá? Então, não adianta nem procurar, porque você vai achar, provavelmente vai dar erro, ou seja, vai estar errado, você vai acabar tirando uma nota ruim. Então, não faça isso, tá? Vai ter os slides todos para você consultar, estude pelos slides, na dúvida, assista às aulas, que as aulas já estão todas disponibilizadas até a aula da semana passada, acho que está tudo disponibilizado lá, ou seja, toda a parte da matéria já estava disponibilizada, tá? Mas aí a gente vai dar esse acabamento agora, esse final com a aula de hoje, tá? Inclusive porque tem um exercício, né, correção aí, o Marco apresentou o trabalho dele brilhantemente, muito bom mesmo, excepcional, né? Então, você que tinha dúvida, pode tirar a dúvida também por essa apresentação, né? Então, volto a dizer, a gente viu tudo isso aí na nossa disciplina que você está vendo aí nesse slide, né? Missão, visão, valores, orçamento, né? A questão da SWOT, análise da concorrência, como você elabora estratégia pela SWOT, o BSC, o controle pelo BSC, o indicador, quando você pega a visão e transforma em objetivos, né? Esses objetivos você vai colocar um indicador e uma meta final e metas intermediárias para você chegar naquela meta, né? E tem as iniciativas estratégicas, como você faz para alcançar. Essas iniciativas estratégicas são projetos. Como é que você avalia o projeto? Por meio da VPL, da TIR, do Payback. Tá? Então, isso aí a gente vê um grande overview sobre toda a parte contábil e financeira das empresas, né? A gente essa disciplina não trabalha contabilidade fiscal, trabalha contabilidade gerencial, que é a contabilidade que normalmente nas empresas grandes ela é desenvolvida pela controladoria, e as empresas menores a contadoria faz os dois, faz tanto a questão fiscal quanto a questão gerencial, né? Eu trabalhei numa empresa grande que eu tinha uma área lá que era a área de controladoria, que fazia parte do orçamento, né? E uma outra área, que era a parte estratégica, era vista pela diretoria de estratégia e organização. Eu trabalhei nas duas, eu trabalhei em contabilidade e na diretoria de estratégia e organização. E eu trabalhava com planejamento, e eu tive a possibilidade de trabalhar com planejamento e logo depois com orçamento, que facilitou muito a minha vida, e também na questão de análise de projeto. Eu fiz essa análise de projeto que vocês estão vendo aí. Claro que essa forma que a gente colocou é uma forma mais simples, é uma forma para o empresário avaliar o seu projeto, né? Então, é bem simples. Existem outras formas de avaliar? Existem. Tem várias outras formas de avaliar. Essas são as mais simples, mais básicas, e aquelas, com certeza, qualquer pessoa pode usar na sua empresa. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Vamos ter a prova na quinta-feira. Eu peço que você, na terça-feira, apareça na sala de aula, porque a gente vai dar a correção da prova. Se tiver algum ajuste, né, a gente faz na terça-feira, tá? Porque depois de lançada a nota, fica bem complicado fazer o ajuste. Então, sempre gosto de discutir com vocês, tá? A prova, às vezes eu vejo uma questão que o pessoal errou mais, que já foi meu aluno sabe, às vezes até uma questão mais polêmica, né, que todos, vamos dizer assim, se todo mundo tiver errado, eu cancelo a questão, mas se tiver alguns alunos que acertaram, é injusto, né? Então, eu sempre falo isso. Na minha prova, sempre tem a maioria das questões fáceis, algumas questões médias e duas só mais difíceis. Então, como sempre, né? Tá, pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Obrigado, né, por todo o semestre que você passou comigo. Espero que você tenha gostado da disciplina. Espero que você tenha aprendido muito. Eu sempre fico à disposição. Quem já foi meu aluno sabe. Tem alunos aí que já fizeram algumas disciplinas comigo há 5, 6 anos atrás. Ainda mandam dúvida para mim, eu respondo, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Grande abraço para você. Né? Quem vai ficar para a próxima aula aí, que vai ser a prova agora de contabilidade, fica comigo. Ou então sai, pode voltar, né? É essa mesma sala. Quem não, tá, um grande abraço para você e até a prova, até quinta-feira com a nossa provinha, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, até logo.
Até lá, Sofia, um abraço. Vou colocar o nosso ele inteiro, como eu fiz, né, no primeiro, vou falar da prova e aí eu coloco lá para vocês, tá? Mas vai estar tudo lá picadinho, vou repetir o que já vai estar lá, tá bom? Então vou repetir o que vai estar lá. Normalmente a mensagem da prova, o que cai na prova é isso, aí tem tudo ali, tá? Tá bom? Vai ficar grande, viu? Vai ficar muito grande, é melhor consultar as duas partes. Tá tudo bem.